Olá, sejam bem-vindos novamente aqui no canal e agora a gente dá prosseguimento à nossa rota aqui 12, né, rumo a Corrientes. Estamos saindo aqui da região de Posadas, conforme mostramos aí no último vídeo, e aí agora a gente vai até a cidade, né, de Ituzaingó, que é uma cidade à beira ali do Rio Paraná, inclusive tem até uma represa, né, uma represa ali que faz a comunicação de um lado com o outro ali, né, com a Argentina e Paraguai. Esse trecho agora vai ser um trecho onde a gente vai ter como presença marcante bastante retas. Então agora a gente vai pegar retas e retas e retas, né, a cansar de tanta reta. Também é bem importante salientar que nesse trecho agora a gente vai mostrar, vamos deixar, né, a província de Misiones e vamos entrar aí na província de Corrientes. É uma província, a divisa entre as províncias tem ali umas polícias, né, um pessoal ali da polícia, tanto de um lado quanto do outro. A gente não foi parado nessa travessia aqui entre as duas províncias, eles estavam tudo ali na sombra, descansando, tudo bem tranquilo, né? Então a nossa passagem foi de boa, não teve nem que fazer nada. Em alguns outros lugares a gente teve que parar, em outras províncias aí mais à frente vocês vão ver. Mas nessa aqui a gente passou de boa aí, né? Foi bem tranquilo. Então, conforme eu falei, vai ser muita reta, muita reta. A viagem mais pro final do dia já começa a ficar um pouco monótona, né? E meio cansativa já em relação a isso, né? Você ficar dirigindo muito tempo, sempre com o mesmo tipo de estilo de estrada, isso particularmente para mim acaba cansando muito. Mas como era um lugar inédito, né? Tudo era novidade, isso acabava sendo um alívio, né, para poder chegar até Corrientes e lá em Corrientes a gente passar a nossa primeira noite na Argentina, né, seria a nossa primeira estadia dentro da Argentina. Então tinha toda aquela preocupação, né, se a gente ia conseguir um hotel e tudo mais. E aproveitando, vou pedir aí a vocês aí que estão assistindo a gente, né, que sempre está aí, né, visualizando o canal, né, que se inscreva aí e ativa o sininho. Se você quer saber aí como é que as estradas da região, como é que as estradas da Bolívia, do Chile, para o Atacama, se você quer programar, né, a sua viagem, fiquem ligados aqui com a gente que a gente vai mostrar tudo aí, vai dar detalhes sobre as estradas e as condições, principalmente no que a gente viveu, né, e vivenciou aí. Então não esqueça aí de seguir a gente e bora lá para nossa aventura de hoje. Então, algumas recomendações para esse trecho, né? É um trecho aí de 90 quilômetros entre Posadas e Ituzaingó. Então, é um trecho relativamente perto, né? Só que tome bastante cuidado com relação ao abastecimento, certo? Então, a gente recomenda abastecer ou em Posadas ou lá em Ituzaingó tem um posto na beira da rodovia. Só que aí, muito cuidado, esse posto lá ele já é um pouco mais movimentado, porque me parece que não tem tantos postos lá na região. E aí ele é muito procurado. A gente mesmo enfrentou uma boa fila lá para conseguir abastecer. E ok, enfrentar a fila, beleza. O problema é, e se acaba o combustível, né? Aí depois você vai ter que dar mais uma pernada bem grande aí, né? Porque o outro posto de combustível tá mais de 100 quilômetros.
né, sentido Corrientes. Então você pode ter problemas aí com autonomia. Então a recomendação é abastecer em Posadas, ok? Abasteça lá e não vai ter nenhum problema. Lembrando que esse trecho aqui, né, ele meio que faz um desvio, esse trecho inicial aqui, ele faz um desvio da Rota 12 original. Daqui a pouco a gente entra na Rota 12 por um trevo aí. Só para poder não passar por dentro ali da região de Posadas propriamente dito. Aqui a paisagem agora fica bastante característica com esses eucaliptos aqui, né? Plantados aí de um lado e do outro, né? A gente vê aí que é uma plantação comercial, não é nada nativo. Outro ponto importante nesse trecho, além da questão do combustível, ele tem um pedágio de 100 pesos, foi o que a gente pagou aí na nossa passagem. Então, aquele dinheirinho ali já tem que estar reservado aí para conseguir fazer o pagamento, ok? Então, se atentem a isso aí também. Já é o nosso terceiro pedágio aqui na Rota 12. Beleza, pessoal? Então, não se esqueçam de levar aquele dinheiro extra aí já na moeda local. Bom, e como a gente está saindo aqui da província de Misiones, falar um pouquinho sobre essa província, ainda não tinha mencionado nada, né, sobre ela. O nosso trecho aqui de deslocamento pela província foi pela Rota 12 e deu 315 quilômetros de deslocamento, né? Isso desde lá na divisa, né, do Brasil, quando a gente atravessa a ponte, até aqui na frente, aqui onde a gente vai fazer essa travessia, né, para Corrientes aí, que é a nova província que a gente vai atravessar. Então a província de Misiones é uma das 23 províncias então da Argentina e fica localizada no nordeste do país, com a fronteira aí do Paraguai e Brasil. Tem uma área de aproximadamente 30 mil quilômetros quadrados e uma população de cerca de 1,2 milhões de habitantes. Misiones é então uma das províncias mais pequenas, né, e menos populosas do país. Apesar desses números, né, ela não é tão populosa quanto as outras. A região está localizada num local, né, historicamente habitado por diversos grupos indígenas, incluindo os guaranis. Durante todo o período colonial, a região foi então palco de missões jesuíticas, que a gente mencionou lá de Santa Inácia, aquela coisa toda, e foram estabelecidas no século XVII como parte de projeto de conversão dos povos indígenas e cristianismo. Misiones foi então oficialmente fundada como província em 1953. A província então é conhecida por sua rica biodiversidade e sua paisagem única, que inclui selvas subtropicais, rios, cachoeiras, montanhas. A província então é o lar do Parque Nacional do Iguaçu, que é um dos mais importantes parques nacionais do país, e lar das mundialmente famosas Cataratas do Iguaçu, que estão na fronteira com o Brasil. Além do Parque Nacional do Iguaçu, Misiones tem outros parques importantes e reservas, né? Tem o Parque Provincial do Uruguai, o Parque Provincial de Moconá e a Reserva Biosférica de Iaboti. Já a economia de Misiones é baseada principalmente na agricultura e silvicultura, e a província é uma grande produtora de chá erva mate, né? Além de madeira e citros. O turismo também é uma importante fonte de renda para a região, graças à sua rica biodiversidade e suas atrações turísticas, incluindo aí as cataratas. Culturalmente, Misiones é um ponto de encontro de diversas influências, incluindo as tradições indígenas guaranis, a cultura colonial espanhola e a presença de imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos. E a região é conhecida por suas danças folclóricas, sua música, sua culinária, que inclui pratos como chipá,
uma espécie de pão de queijo feito com mandioca, e o mate, que é uma bebida típica da região, feita a partir das folhas de erva mate. Então, Misiones é uma região aqui bem importante aí pro Nordeste da Argentina. O tempo aqui estava colaborando muito com a gente, né? Tava um solzinho bom, o céu agradável, né? Aquela paisagem agradável assim do verde contrastando com o azul do céu, a estrada muito boa, diga de passagem, um asfalto bem conservado. A gente pegou alguns trechos de asfalto na Argentina muito ruins, a gente vai mostrar depois, principalmente no nosso retorno, vindo ali da região de São Francisco ali, pegamos ali uns trechinhos meio punks para de condições da estrada no geral, né? Muito aquele tapa-buraco remendado, vamos assim dizer. É, o que é muito ruim, né? Numa viagem e até para o pessoal que mora, né? Na região, tá frequentando aquilo lá. Inclusive tinha até algum trânsito mais intenso de caminhões, né? Visto que está um pouco mais da proximidade ali com a Buenos Aires, né? Então caminhões que vinham trazendo mercadoria do próprio Brasil, entrando ali por Uruguaiana, pegava-se ali uma estrada ali com umas condições não muito boas, mas aqui estava ótimo, né? E foi assim durante um bom tempo, né? Que a gente foi deslocando aí pelo interior da Argentina, né? Isso daí ajuda muito num deslocamento como esse. Repare agora que a paisagem, olha como é que ficou uma planície isso aqui tudo agora, ó. Começa já a diminuir drasticamente as árvores, você vai ver uma ou outra e já vai vir essas planícies aí, ó. Então você vai pegar muito planície com retas intermináveis. Vai ser esse agora o trajeto, né, e o visual que a gente vai acostumar a ver nos próximos aproximadamente 250 quilômetros, 300 até Corrientes. Vai ficar tudo mais ou menos assim. Lembrando, o Rio Paraná está do lado direito nosso aqui da tela, né? E o restante da Argentina pelo lado esquerdo. E aí aqui agora a gente está chegando no trevo, aonde a gente volta de novo para a Rota 12. Se a gente pegar a direita, a alça direita aqui, a gente volta para Posadas via Rota 12 e contornando, fazendo aqui o contorno que a gente vai fazer e pegando a saída direita, a segunda saída, na verdade, a gente segue sentido Corrientes. Então esse aqui é o trevo. Se a gente tivesse entrado em Posadas, a gente ia vir do lado direito ali, onde veio aquele carro, e seguiria. Então, assim, não tem muito erro, o GPS levou a gente perfeitamente, mostrou, tem indicações de placa, tá? Para poder fazer, o que nos auxilia muito na viagem. Então, pode ficarem despreocupados com relação a isso daí. E aí, com isso, a gente já se aproxima também, né, da divisa aí das províncias, né? Repare que agora aqui já abre umas áreas maiores, né? Até para o pessoal já... o pessoal dos caminhões, eu acho que eles têm que parar para fazer uma questão de vigilância sanitária e tudo mais. Então tem umas áreas mais largas aqui para eles. Estava bem pouco movimentado, como vocês observam aí. Vão ver que os policiais estão do lado esquerdo, debaixo de uma sombra ali, só tranquilinho, né? Só vendo o movimento, que estava pouco, né? Dia 1º de janeiro, a galera ainda estava meio que recuperando aí das comemorações. Então eles ali, ó, tudo ali na sombra, água fresca, só curtindo e vendo o visual. Aí a gente reparou que desses dois lados ali tem tipo umas cabines, parece que é para passar para poder fazer a vistoria da vigilância sanitária, né? Inicialmente eu tinha achado que poderia ser alguma coisa de pedágio, mas acho que era para vigilância sanitária. Aí aqui é a parte das formas administrativas, né? Algumas coisas desse tipo. E aí a gente já entra então em Corrientes, a província de Corrientes, na verdade, né? Vários caminhões aqui parados. Aí tem
um marco, né, na entrada aqui. É como se fosse esses que a gente vê aqui no Brasil, né, quando você atravessa de um estado para outro, você tem sempre aquela placa, né, limite de município, de estados. Aí aqui a gente tem então o nosso Corrientes. E agora oficialmente a gente vai começar a mostrar Corrientes aí. Outra característica importante e marcante aqui dessa região que a gente está passando é a represa, né, que existe aqui, né, pertinho de Ituzaingó, que é a represa de Iaciretá, né, que é uma represa hidrelétrica localizada no Rio Paraná, né, na fronteira entre Argentina e Paraguai. E ela foi construída na década de 1980 e é uma das maiores, né, usinas hidrelétricas da América Latina. Está entre uma das maiores, né? A sua construção, né, foi um empreendimento em conjunto, né, da Argentina com o Paraguai, com o objetivo de fornecer energia elétrica para ambos os países. E a construção da represa foi um projeto grande, né, que envolveu a construção de uma barragem que tem 70 metros de altura e 800 metros de largura. Eu não conhecia essa barragem, né? Foi passando aqui, a gente viu algumas informações sobre, e aí eu comecei a pensar, né, sobre a questão, né, do Paraguai, né? Ele entrou em parceria com o Brasil para fazer Itaipu, fez parceria com a Argentina para fazer Iaciretá. Então é uma preocupação, né, do Paraguai nessa questão aí. Ela tem uma capacidade de geração aí de energia elétrica de 3.100 megawatts, tornando uma importante fonte então, né, de energia para a região. E essa energia gerada é distribuída para as duas margens do Rio Paraná, tanto a Argentina quanto Paraguai. Com isso, alimenta indústrias, residências e empresas aqui de toda a região. Além de ser uma importante fonte de energia, a represa também tem um papel importante na navegação do Rio Paraná, que é uma importante rota de comércio entre Argentina, Paraguai e Brasil. A represa ajuda também a controlar o fluxo do rio, tornando a navegação mais segura e eficiente. Porém, a construção também teve um impacto significativo no meio ambiente e nas comunidades locais, né, visto que foi criado um lago, né, que inundou grandes áreas de floresta e terras agrícolas na região, afetando então a biodiversidade e as comunidades que dependiam dessas áreas para a subsistência. Hoje, então, né, a represa continua sendo uma importante fonte de energia para a região, mas também é objeto de debates e controvérsias sobre o seu impacto ambiental e social. O governo argentino e paraguai têm tomado medidas para mitigar esses impactos, como programas de reflorestamento e compensação às comunidades afetadas. Então, assim, sempre tem, né, ali algum tipo de dificuldade, né, e de lado negativo na construção dessas hidrelétricas. Uma outra coisa bem interessante, histórica, né, é a cidade de Ituzaingó, né, que a gente vai passar ali no trevo ali bem próximo de onde a gente vai abastecer. Foi uma cidade aí, né, que foi fundada, né, a partir aí de grandes mobilidade social. Naquela época, algumas terras, né, do atual centro do distrito eram atravessadas pelas linhas ferroviárias do oeste, pelo Caminho Real. E tinha-se ali, né, uma questão onde cruzavam-se, né, por essas linhas ferroviárias alguns animais que se dirigiam ao matadouro, né, de Morón, em Buenos Aires. Na verdade, né, o que tinha-se de preceito ali para a fundação da cidade era que fosse destinado uma quantidade de terras, né, em volta dessa ferrovia, né, em volta dessa ferrovia aí do oeste. E essa ferrovia, né, formava-se ali um triângulo, né, no formato da disposição das terras. Com isso, né, houve ali um pedido de aprovação para a criação da cidade,
né, que foi acompanhado de doações regulamentadas, né, um quarteirão de terra para construir os edifícios públicos, alguns outros quarteirões para construir praças, outros para construir a estação de trem, né, que tinha-se a passagem da linha por ali. E, por sua vez, o acordo assinado com a empresa ferroviária, né, para a criação da estação foi apresentado como antecedente para solicitar a criação da cidade, junto às autoridades provinciais na época. Desta forma, a cidade, né, que se chamava Santa Rosa, foi oficialmente fundada, cuja estação de trem recebeu o nome de Ituzaingó, que permaneceu fechada porque o local ainda não estava habitado, né? E 2 anos depois, em 1874, houve então, né, um loteamento, um assentamento da população, e aí com isso houve-se um leilão e a estação, né, passou-se a servir a essa população que estava no local. Ela foi então aberta em 1872, né, e inaugurada em 1873, né, onde o nome Ituzaingó foi um nome escolhido pelas autoridades da empresa ferroviária para a estação de trem, destacando a batalha homônima, né, isso é, com o mesmo nome, que ocorreu no Brasil em 1827, onde as forças argentinas obtiveram uma ressonante vitória sobre as forças imperiais. E aí eu fui pesquisar, né, sobre esta batalha de Ituzaingó, né? Então foi uma batalha que foi conhecida também como o Passo do Rosário, né? Ou a Batalha de Ituzaingó, né? Que foi a batalha campal ocorrida em solo brasileiro e é considerada a maior batalha campal em território brasileiro, que ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1827, devido a uma revolta das Províncias Unidas do Rio da Prata com o Império do Brasil, por conta do domínio da província de Cisplatina. Esse nome da batalha, né, Ituzaingó, ele vem aí da divergência quanto ao nome da batalha, né, que existiu desde o começo entre os brasileiros e os argentinos. Estes se encontravam em terra desconhecida, chamava a Batalha de Ituzaingó, pelo possível fato de terem visto um arroio com esse nome, perto dos que combateram. Já os brasileiros, por enfrentarem o inimigo próximo à vizinha, né, a vizinhança do Passo do Rosário, né, no Rio Santa Maria, a chamaram desde o primeiro instante com a denominação de Batalha do Passo do Rosário. Então, assim, eu confesso que essa parte eu não me lembrava muito bem, né, da Batalha de Ituzaingó. Eu já tinha ouvido falar do Passo do Rosário, mas eu não sabia que as duas tinham a mesma ligação. E aí acabou-se, né, que essa cidade passou-se a se chamar isso daí. Mais um pouquinho de informação sobre esta batalha, né? Ela durou 11 horas e certamente não significou o fim dos conflitos, mas o resultado, apesar de vista a vitória pelos argentinos e uruguaios, né, que se lutaram juntos, devido ao fato de os brasileiros se retirarem do campo de batalha, ainda suscita algumas controvérsias. A vontade brasileira não venceu, mas também a sua oponente não triunfou, visto que o interesse declarado era o de anexar a província Cisplatina às Províncias Unidas e retomar o vice-reinado de Buenos Aires. Os republicanos encontraram uma partitura e a levaram como troféu. Alegaram que Dom Pedro I teria mandado compor a Marcha da Vitória para comemorar o sucesso brasileiro. Os argentinos rebatizaram a melodia de Marcha de Ituzaingó e desde então toca a música em todas as cerimônias oficiais do presidente da República, sendo um dos atributos do próprio cargo. É interessante, né? A informação de um local que eu particularmente conheci pela minha passagem aqui pela Argentina. Eu nem sabia que existia esse local aqui no país hermano. Então vale a pena ir, né? Infelizmente a gente não entrou dentro da cidade. A gente viu que é uma cidade que fica toda ela beirando o Rio Paraná,
Então ela é toda margeada pelo Rio Paraná, deve ter uma vista bem bonita desse rio. E inclusive, né, antes ali do trevo tem a entrada pela Rota Nacional 120, que liga a represa, né, de Iaciretá, que vai dar também, né, a travessia por cima da represa vai dar ao Paraguai. Então vale a pena, passando um pouco mais de tempo por aqui, visitar um pouco essa região, né? Então esse foi um pouquinho aí do nosso vídeo, um pouquinho da história sobre esse trecho, né? Espero aí que vocês tenham gostado. E vamos seguindo aí agora, vou deixar o áudio original, né, da nossa conversa aí minha com o Luciano, o pessoal do carro, rumo a Ituzaingó, para o nosso abastecimento, nosso segundo abastecimento na Argentina. Dessa vez agora a gente vai colocar um combustível mais tradicional e vamos gastar menos. E aí vocês vão ver aí. Um grande abraço e até mais.
bom? Obrigado. Tá bem tampado lá, né? beira, né? Na Ruta Nacional 12. Beleza, então o próximo agora é 73.